Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus te abençoe nesse devocional de hoje. Uma das coisas que eu acho mais fascinantes na parte final do livro de Jó, nós estamos ali a partir do capítulo 38 até o 41, é o fato de que Deus se revela ao ser humano nos seus momentos de calamidade. Até então nós percebemos dos vários discursos dos amigos de Jó e da forma como ele se defendia, que normalmente ele se defendia acusando a Deus. Ele julgou a justiça de Deus, ele considerou que Deus não atentava para a sua própria justiça, quando o livro nos mostra exatamente o oposto. Desde o princípio, a conversa que Deus teve com Satanás, onde o próprio Deus considerou Jó como um homem íntegro. Mas Jó, não conhecendo a opinião que Deus tinha a seu respeito, julgava que Deus não conhecia o que se passava com ele e estava indiferente a tudo aquilo que ele estava sofrendo. É nesse momento que Deus, como diz o capítulo 38, do versículo 1 ao 3, ele fala para Jó o seguinte: então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é este que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Eu vejo como se o professor estivesse trocando de lugar com o aluno, para ensinar aquele aluno arrogante, orgulhoso, que havia julgado o professor, coisas que ele precisava aprender e até julgava já conhecer, mas de fato não conhecia. O Criador troca de lugar com a criatura e lhe faz uma série de perguntas que vão, na verdade, revelar muito a respeito do caráter do próprio Deus e vão mostrar de um modo muito claro a ignorância de Jó a respeito de quem Deus era, a respeito de seus métodos, a respeito do seu governo sobre toda a criação e, inclusive, a respeito daquilo que ele permite que aconteça aos seres humanos. E muitas vezes os seres humanos, por não conhecerem a Deus, julgam a Deus assim como Jó fez. O fato é que quando Deus responde às acusações de Jó, quais foram essas acusações? Você pode perceber no capítulo 29, versículo 2, voltando um pouco no texto, quando Jó disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. O que é que ele está dizendo com isso? Que Deus o havia desamparado. Ele considerava que Deus o havia abandonado. E quando Deus fala, ele mostra que em verdade não era assim. A palavra, ela vai deixar claro ao ser humano que coisas boas e coisas ruins acontecem a todos os seres humanos. Ninguém está livre de passar por infortúnios. E mentem aqueles que dizem que os que creem em Deus têm um seguro de vida contra dificuldades financeiras, dificuldades relacionais, desemprego, problemas de saúde, como se todas essas coisas que sobrevêm ao ser humano fossem somente por falta de fé. Quem assim pensa como os amigos de Jó, que consideravam que Jó passava por tudo aquilo por conta de pecado que em verdade ele não cometera. Jó escuta as perguntas que Deus faz, e eu lembro a você o que disse o autor de Hebreus no capítulo 4, versículo 7, segunda parte, quando o texto nos diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Uma das dificuldades que Jó tinha naquele momento de ouvir a Deus é que ele estava com o coração endurecido. Ele estava amargurado, aflito, ele não entendia porque todas aquelas coisas haviam acontecido. E é nesse momento que ele se revolta contra Deus. Seu coração se endurece contra Deus, e assim muitas pessoas ainda hoje, por conta das suas dificuldades, têm o seu coração endurecido e colocam Deus no banco dos réus. Mas Deus, ele fala desde o princípio, desde a criação. O livro de Gênesis nos mostra que Deus ia dia após dia à presença do ser humano para ter com ele. Deus é um Deus relacional,
e Ele nos busca com o objetivo que nós possamos conhecer melhor a Ele. Está claro que esse era um dos objetivos de Deus, a narrativa da situação de Jó. E dentre as perguntas que Deus faz a Jó, eu queria destacar algumas perguntas que vão mostrar características relacionadas à figura de Deus. A primeira delas você encontra em Jó 38:4, quando Deus pergunta: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus não responde às indagações de Jó, que queria saber o motivo pelo qual ele passava por aquilo tudo, mas Deus pergunta para ele: você sabe como é que eu fiz o mundo? Deus se revela como Criador. E Paulo, eu lembro que em Romanos 1:20, Paulo nos diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Por isso que todo ser humano é indesculpável por viver distante de Deus. Todos têm a oportunidade, ao menos ao contemplando a natureza, de perceber que existe um Criador. Quem vê a criatura prefere que exista um Criador. Deus pergunta se Jó sabia como o mundo foi feito, onde é que ele estava quando Deus criou o mundo, onde é que Jó estava quando Deus fechou o mar com portas, quando este nasceu, quando eu tracei limites para o mar e pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui separará o orgulho das tuas ondas. Jó 38, do 8, 10 e 11. Com essa pergunta, Deus revela o seu governo sobre toda a criação. Nada, queridos, escapa à providência de Deus. Existem coisas ruins que nos acontecem, que Deus permite que aconteçam. E muitas vezes a gente fica se perguntando por quê, quando na verdade a pergunta certa é para quê? O que é que Deus quer desenvolver em nós a respeito do conhecimento do próprio Deus e a respeito até mesmo de ensinamentos que nós precisamos ter diante de nossas tribulações. Quantas vitórias a gente teve na vida porque passou por circunstâncias adversas? Você tem alguma para contar? Eu tenho várias. Acredito que isso seja comum a todas as pessoas. Mas nada, absolutamente nada escapa à providência de Deus. Ele governa todas as coisas. Terceira pergunta que ele faz, eu queria destacar: onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Jó 38, 19. Nesse momento Deus revela a sua onisciência. Existem detalhes do universo que o ser humano até explica, mas não compreende a sua origem. A luz e as trevas são duas dessas coisas. O ser humano compreende o contraste entre luz e trevas, mas Deus pergunta: você tem ideia de onde vem a luz? Alguns dirão que ela está relacionada ao sol. Mas quem foi que colocou o sol no lugar onde ele se encontra? Deus questiona se o ser humano ele era capaz de discernir verdades elementares, mostrando como o ser humano é ignorante diante da sabedoria de Deus. E finalmente, em Jó 42, porventura o homem pode entrar em contenda com o Todo-Poderoso? Porventura contender com o Todo-Poderoso é sabedoria? Eu queria lembrar que o texto de Provérbios 9, 10 nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento de Deus é entendimento. Em conclusão, a pergunta que Deus está fazendo para Jó é: por que ao invés de me julgar, você não procura me conhecer? Eu queria que você fizesse essa pergunta hoje a você mesmo. Caso você esteja nessa pandemia, nas dificuldades pelas quais passa, julgando a Deus. Por que ao invés de julgar a Deus, nós não procuramos conhecer o melhor? Esse é um Deus que
se revela porque Ele quer ser conhecido. E Ele quer ser conhecido por uma razão. Deus é um Deus relacional. E é justamente conhecendo a Deus que nós vamos poder passar pelas adversidades da vida, aprendendo com as adversidades e aprendendo que Deus, como disse o salmista no Salmo 46, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Meu desejo é que você possa conhecer melhor a esse Deus maravilhoso que te ama e que quer que você aprenda mais sobre Ele nas suas adversidades. Já teve a sua oportunidade, hoje é a minha oportunidade e a sua. Que Deus te abençoe.